Bom, essa questão vai exigir um pouco mais de atenção, né? Se percebermos, nós vamos ver que o início, a introdução é o mesmo para todos. Isso dificulta aí um pouco o raciocínio, então exige um pouco mais de atenção. Vamos lá, da Unesp. O petróleo não é uma matéria-prima renovável e precisou de milhões de anos para sua criação. A maioria dos poços encontra-se no Oriente Médio, na antiga União Soviética e nos Estados Unidos. Sua importância aumentou desde meados do século XIX, quando era usado na indústria, e hoje é um dos grandes fatores de conflitos no Oriente Médio. Aponte as 3 primeiras grandes crises do petróleo nos últimos anos. Então nós vamos ver que inicialmente começam todos com a primeira em 73. Então está correta essa questão aí, né? Nós vamos ver então que as outras, a segunda e a terceira, é que estão erradas. Então vamos começar pela correta. Vamos ver a ordem. A primeira foi em 73 mesmo, devido a um conflito árabe-israelense, onde usaram aí o poder árabe, a questão do controle do petróleo em maior quantidade para pressionar a comunidade internacional. A segunda já foi em 79, quando os árabes diminuíram a produção de barris. Então eles diminuíram por quê? Porque viram que era um bem não renovável, né? E que fizeram uma pesquisa na época que mais ou menos eles teriam uns 70 anos de produção. Então, isso eles diminuíram para ganhar mais dinheiro, para investir mais tarde, porque eles precisam encontrar um outro mecanismo econômico de sobrevivência após a queda da produção aí de petróleo. E, portanto, a terceira, em 91, que acabou gerando a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait e os Estados Unidos, então, fez uma intervenção aí queimando alguns poços. Ok? Vamos então à primeira. Por que não foi? Letra A. A primeira em 73, quando os Estados Unidos tentaram invadir Israel para dominar os poços petrolíferos. Totalmente errado. Estados Unidos e Israel sempre foram aliados. Ok? Então essa possibilidade é inexistente. A segunda em 79, quando foi criado o Estado da Palestina. Também estamos aí num erro gravíssimo. O Estado da Palestina ainda não foi criado, né? Ele está ainda em negociação agora, que ele tem um assento na ONU, né? Mas ainda não tem essa formação como Estado de Israel. E eclodiu o conflito com a Arábia Saudita. A terceira foi em 91, quando começou a Guerra do Iraque. Não foi, tá? Nós vimos lá que 91 foi a Guerra do Golfo, né? E não só a guerra no Iraque. E se fosse uma guerra civil, teria que ter guerra civil. E uma guerra teria que ter com o país que foi promovido. Letra B. A primeira foi em 73, quando houve uma crise de produção no Oriente Médio. Não houve ainda essa crise de produção, ok? Como afirma na terceira, nós vamos ver que houve uma diminuição, uma jogada econômica aí para a valorização do produto, levando ao aumento dos preços dos barris de petróleo no mundo todo. Houve um aumento, como nós vimos, mas por causa do controle e não da diminuição da produção. A segunda foi em 79, quando o Kuwait se recusou a vender petróleo para os Estados Unidos. Isso não aconteceu. E a terceira foi em 91, quando começou a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Não houve essa guerra em 91 por questões petrolíferas. Portanto, está errada. Letra D. A primeira foi em 73, quando o Iraque invadiu a Palestina. Não houve esse processo aqui, ok? A segunda foi em 79, período de baixa produção de petróleo. Nós já vimos que não houve uma baixa de petróleo, sim um controle da retirada da produção desse petróleo. A terceira foi em 91, devido à Guerra do Golfo. Certinho. Letra E. A primeira foi em 73, quando vários países do mundo exigiram a fundação da OPEP. Também não, a OPEP já estava formada em 73, tá? Ela é da década anterior. Para controlar os preços dos barris de petróleo. A segunda, um dos motivos da OPEP realmente é o controle do preço do barril, mas não é nesse período, não foi em 73. A segunda foi em 79, quando se deu o conflito árabe-israelense. E a terceira foi em 91, quando se teve o início da Guerra da Palestina. Essa questão, ela faz o aluno se perder um pouco. Então, precisa tomar cuidado aí. Em 91 não foi a Guerra da Palestina, foi a Guerra do Golfo.